A Almerinda diz que pelo visto ela não tá sabendo de nada ainda, né? E a Carmen, meia fraca ali, ela diz que sabendo do quê? A Almerinda diz que ela pergunte ao médico porque a única coisa que ela pode dizer agora é que ela nunca mais vai ser a mesma e que agora, como mulher, para Carmen, não vai lhe restar muitos recursos. A Carmen fica mais perdida ali do que segue em tiroteio sem entender o porquê que a Almerinda está falando isso e para acabar de lascar tudo, a Almerinda já vai saindo sem dizer nada e ao chegar na porta, ela dá um adeus a Carmen e deseja que Deus tenha muita piedade dela. A Carmen continua sem entender nada, então é aí quando ela começa a decifrar o que a Almerinda falou para ela e quando ela dá uma olhada debaixo do lençol, ela se depara que está sem as pernas e fica em choque. Logo depois do acidente sofrido pela Carmen e o Ramiro, e a Carmen nesse acidente aí, ela já cai fora do carro com as pernas debaixo das rodas e ela começa a pedir ajuda ao Ramiro e ele grita dizendo que ele já está indo e a Carmen diz que não está conseguindo se mexer e pede que por favor que ele ajude ela e repete novamente que não está conseguindo se mexer. O Ramiro ao se aproximar, ele vê que as pernas dela estão debaixo da roda e pergunta se ela não está conseguindo sair e ela responde que não consegue e pede novamente que ele ajude ela, por favor. O Ramiro, por sua vez, ele logo pergunta sobre o dinheiro, onde ele está e sai procurando dentro do carro, deixando a Carmen toda lascada ali e gritando por ajuda. O Ramiro então acha a maleta do dinheiro e já vai saindo e a Carmen diz que ele não pode ir embora sem ela. O Ramiro então manda ela soltar ele e depois dá uma sapecada nela ali, mandando ela soltar ele, sair pra lá e calar a boca. O Ramiro então decide ir embora e deixa a Carmen toda estatalada ali debaixo do carro pedindo ajuda a ele. A Elisa chega nesse momento, vê a Romana e pergunta a ela o que foi que aconteceu e ela responde que ela colocou a carroça na frente do carro deles porque eles estavam escapando e que de alguma forma ela tinha que deter eles dois. A Elisa vai até o local e a Carmen, quando vê ela, pede ajuda a ela e a Elisa diz que o que ela quer é que ela diga onde está o Damião e que tudo que ela quer saber é onde o Damião está. A Carmen fala que ele está no porta-mala do carro, mas não sabe dizer se ele está morto. O Gael vai dar uma olhada enquanto a Elisa fica revoltada perguntando por que ela fez isso, mas a Carmen só sabe reclamar das pernas dela. O Gael, ao abrir o porta-malas, ele percebe que o Damião não está lá, mas só que ele pega uma arma que está de bobeira e a Elisa pergunta como que o Damião está e o Gael responde que o Damião não está lá e a Elisa vê ele com a arma na mão e pergunta o que ele vai fazer com isso. O Gael responde que vai obrigar o infeliz do Ramiro a dizer onde o irmão dele está e depois ele manda a Carmen dizer imediatamente onde o Ramiro foi. Então a Carmen diz com todo o prazer que o Ramiro abandonou ela ali e que foi para aquele lado ali e aponta e a Elisa fica desesperada e pede para que o Gael tome muito cuidado. Antes de continuar aqui, peço a vocês que, se possível, deixem o seu gostei, se inscreva em nosso canal e deixe o seu comentário. Gosto de ler todos eles e também não esquece de deixar o seu nome e a cidade de onde você nos assiste, beleza? Assim o YouTube sempre notificará você de vídeos novos todos os dias. A Carmen volta a pedir ajuda a Elisa, mas a Elisa escuta as sirenes tocando e ela vai para ali, olha, pro meio da rua para sinalizar onde a bandida da Carmen está, que fica desesperada debaixo do carro ali chamando pela Elisa. Enquanto isso, o Ramiro vem ali, olha, nos pinotes com a maleta de dinheiro, só que ele sente uma grande dor de cabeça ali e começa a gemer ao mesmo tempo que a cena vai para Almerinda e o Lúcio, que diz a ela que acabou de falar com a polícia e que eles falaram que eles encontraram um carro capotado lá perto da saída da estrada e que a Carmen e o Ramiro é que estavam nesse carro. A Almerinda pergunta sobre o filho dela e se o Damião estava com eles. O Lúcio responde que não e pede para que ela tenha calma porque eles estavam a sós e fala que parece que o Ramiro conseguiu escapar e se esconder lá no campo, mas a Carmen está muito ferida. A Dolores entra na conversa e manda eles observar bem direitinho que está lhe parecendo que está repetindo a mesma história, como a fuga no povoado, o acidente, a chuva e depois todos saem e a Paloma se aproxima da Almerinda, abraça ela e pede para que ela tenha calma.
Já com o Ramiro, ele ainda está apavorado ali no mato, mas ele não solta a maleta e o Gael chega nesse momento e já vai esculhambando tudo ali e dizendo que ele é mesmo que um rato que foge do barco antes que ele afunde, só que dessa vez ele não vai ter a mesma sorte e aponta para ele. O Ramiro diz que isso não pode acabar assim e pede que, por favor, que ele não mate ele. O Ramiro ainda declara para o Gael ali que sabe muito bem que não é nenhum santo, mas que ele nunca matou ninguém. O Gael então pergunta o que foi que ele fez com a dona Ingrid e como que ele chama aquilo então, e declara para o Ramiro que ele enterrou a mãe dele, que enterrou a mãe dele ainda viva. O Ramiro se joga no chão ali e pergunta o que ele, o Gael, faria e dá 2 tapas no meio da testa ali e manda ele olhar bem para isso e fala que tem uma bala bem na cabeça dele ali e pergunta ao Gael o que ele queria que ele fizesse. O Ramiro continua questionando novamente ali o que o Gael queria que ele fizesse e o que ele, o Gael, faria no lugar dele se ele tivesse com uma bala na cabeça. O Gael até ameaça dar-lhe uma sapecada no Ramiro ali, só que antes da sabugada ele cai e o Gael afirma para ele que ele vai pagar por tudo. O Ramiro pede para que ele não faça isso, por favor, e o Gael aponta para ele e manda ele dizer agora onde está o irmão dele e que se ele disser onde ele está, ele vai poupar a vida dele. Sirenes são ouvidas e o Ramiro fica calado e o Gael pressiona ainda mais para que ele diga onde está o irmão dele e o Ramiro então fala que o irmão dele está sentado onde ele, o Ramiro, nunca pôde estar e fala que se aquela processadora não vai ser dele, do Ramiro, então também não vai ser de seu ninguém e pergunta se o Gael entendeu. O Gael não responde nada até que os policiais chegam nesse momento, aponta para o Ramiro e leva ele para a cadeia. Agora, na cadeia, o Lúcio vai até o local onde o Ramiro está e o Ramiro fica até assustado com a presença do Lúcio ali e o Lúcio diz ao Ramiro que ele não sabe o prazer que dá nele em ver ele enjaulado ali e que sabe que dentre todas as perversidades que estão acusando ele, o Lúcio declara que ele vai ter que pagar também por tudo que ele fez com a sua esposa e que agora a sua branca já pode descansar em paz e que ele, o Lúcio, vai poder viver tranquilo. O Ramiro chama ele de velho fedorento e manda ele ir embora dali e o Lúcio diz que apenas ele quis vir ali para se despedir dele porque no dia seguinte vão transferir ele para um presídio onde certamente ele vai passar muitos anos. O Ramiro diz que sabe muito bem disso e que ele, o Lúcio, sabe também que um dia ele vai sair dali. E quando ele sair dali, ele vai provar para ele e que todos eles vão ver o Ramiro Mendonça por muito tempo. O Lúcio responde a ele que no fundo, ele tem muita pena dele e diz que ele poderia ter chegado muito longe porque, além de tudo, ele tinha juventude, capacidade para isso e que, infelizmente, a ambição dele, a sua soberba e a inveja não deixou ele crescer. O Ramiro fica zoiudo ali e o Lúcio diz até nunca mais e vai saindo para ir embora até que o Ramiro chama ele de volta e diz que antes que ele vá embora ele tem que saber de uma coisa, que quando ele sair daquele maldito lugar ele vai ressurgir das cinzas e que isso vai ser muito rápido porque ele também é um arango. Quando o Edmundo entra na sala do hospital onde a Carmen está internada e ainda ela, a Carmen, nem sonha que nesse momento ela está com suas 2 pernas amputada logo depois do grande acidente sofrido. O Edmundo fica ali, olha, numa tara da moléstia com a Carmen e ele tenta até tocar nela, mas logo ele desiste, ao mesmo tempo que chega uma enfermeira para cuidar da Carmen, deixando ele um pouco sem jeito. Ela dá bom dia a ele retribui e logo em seguida ele sai para deixar a enfermeira cuidar da Carmen. Ao sair, ele vê um guarda vigiando ali e diz que parece que ele está perdendo o tempo dele porque essa mulher, se referindo a Carmen, não vai poder ir para lugar nenhum. E o guarda velho ali, ele apenas responde que está cumprindo ordens. Então o Edmundo apenas balança a cabeça e sai, e ele disse isso se referindo a Carmen, que está com suas 2 pernas ali amputadas e não vai poder sair nos pinotas ali, né? E ele chega agora na Elisa, que logo pergunta ao doutor o que aconteceu com a tia dela. O médico então revela tudo a Elisa, o Damião e a Almerinda ali, que a gravidade maior que a Carmen teve foi nas suas pernas porque ficaram muito machucadas e com isso não teve outro remédio a não ser amputá-las.
A Elisa fica chocada ao mesmo tempo que a cena vai para o Gael e a Paloma, mas já já eu volto para atualizar vocês sobre a Carmen em uma discussão que ela vai ter grande com a Almerinda, e é aí justamente onde a Carmen descobre tudo. Mas espera só um pouquinho aí que já já eu volto, só que antes gostaria de fazer apenas uma pergunta a cada um de vocês e na sua opinião, o Gael deveria ficar com a Elisa ou com a Paloma mesmo? Deixe sua opinião nos comentários e não esquece de deixar o seu gostei, o seu nome e a cidade de onde vocês estão nos assistindo. Agradecemos a cada um de vocês. O Gael está de bobeira ali na beira do rio e a Paloma vem passando e ela, quando vê ele, ela tenta até voltar, só que ela desiste e passa bem na frente do Gael, que logo chama por ela. A Paloma agradece a ele por ele ter ajudado o Damião a encontrar a Elisa, e o Gael diz que apenas ele quis ter certeza que a Elisa estava salva e depois ele decidiu ficar um pouco ali, e agora a Elisa e o Damião estão felizes. A Paloma responde que imagina que ele, o Gael, deve estar sofrendo muito. O Gael responde a ela que mesmo que ela não acredite, ele sofre muito mais com a indiferença dela com ele. A Paloma responde que a vida continua e que ele vai encontrar uma mulher que de repente ele possa se apaixonar de verdade, e logo depois que ela diz isso, ela decide ir embora e o Gael pede para que ela espere e que deixe ele contar a ela apenas uma coisa, e diz que estava a caminho da casa da avó dela e que de repente ele parou bem ali para poder pensar em tudo que ele queria dizer a ela. A Paloma logo pergunta pensar o quê, e declara que não há mais nada para pensar e fala que o casamento deles dois não deu certo e sabe muito bem que nunca vai dar, e que está disposta a assinar os papéis do divórcio assim que ele... Só que o Gael não deixa ela terminar, não pensa duas vezes, abraça ela, dá-lhe uma beiçada ali, e a Paloma empurra ele e pergunta o que é isso que ele está fazendo. O Gael não conta a conversa, dá outra beiçada nela ali e ela manda ele parar, mas é aquele parar bem suave, que na verdade ela não quer que ele pare, e ela tenta resistir, e o Gael diz que apenas ele está querendo demonstrar o quanto que ele ama ela. A Paloma diz que isso não é verdade, porque ele ama a Elisa e que isso já chega. O Gael diz que não e pede para que ela deixe ele contar uma coisa a ela, e diz que sim, que amava a Elisa, mas quando eles ainda eram menino e quando ele se sentia muito sozinho, e que esse carinho que ele sentia pela Elisa era o único consolo que ele tinha, e que isso é o que lhe fazia se sentir protegido e que lhe fazia se sentir parte de alguma coisa. O Gael ainda fala que amava tanto a Elisa que esse amor se tornou uma obsessão e que não queria dividir ela com ninguém, nem muito menos com a família em nenhum momento, e depois ele mesmo percebeu que foi estúpido fazendo isso, e que esse tempo todo ele foi estúpido porque na verdade agora ele sabe o quanto que ela, a Paloma, é importante para ele. De volta lá com a Carmen, em outra cena, ela acorda com a enfermeira ali do seu lado, e a Carmen fica incomodada com a enfermeira limpando ali os seus ferimentos, e ela pede para que a Carmen fique calma. A Carmen olha para ela e pergunta o que é isso, o que fizeram com ela, o que foi que aconteceu. A enfermeira diz que não está autorizada a dizer nada e que está ali apenas para fazer um curativo, mas que o doutor vai falar com ela mais tarde. A Carmen começa a se agoniar ali e pergunta se pelo menos ela pode dizer se ela está bem e o que aconteceu. Só que antes que a enfermeira responde, a Almerinda entra na sala do nada ali, e a enfermeira pede desculpas e diz que ela não pode entrar ali no quarto, só que a Carmen pede para que ela deixe, que não tem problemas e que ela, a enfermeira, já pode ir. A enfermeira diz que tudo bem, que seja como ela quiser, ela pede licença e dá voado. Já com a Carmen, logo ela questiona a Almerinda ali o que ela veio e para quê, e se foi para reclamar pelo que ela fez com o filho dela. A Almerinda responde que na verdade essa era a intenção dela quando ela veio ali, só que agora ela já não sabe mais o que dizer e se isso vale a pena, e que o importante é que o Damião se encontra perfeitamente bem, e diz a Carmen que ela lhe dá muita pena e que ela está acabada, e que agora infelizmente a vida dela, da Carmen, acabou. A Carmen, como já dito aqui, ela nem sonha que perdeu as pernas dela, e ela debocha da Almerinda dizendo que ela não tenha tanta certeza.
A Almerinda diz que, pelo visto, ela não tá sabendo de nada ainda, né? E a Carmen, meia fraca ali, ela diz que sabendo do quê? A Almerinda diz que ela pergunte ao médico porque a única coisa que ela pode dizer agora é que ela nunca mais vai ser a mesma e que agora, como mulher, para Carmen, não vai lhe restar muitos recursos. A Carmen fica mais perdida ali do que segue em tiroteio sem entender o porquê que a Almerinda está falando isso, e para acabar de lascar tudo, a Almerinda já vai saindo sem dizer nada e ao chegar na porta, ela dá um adeus a Carmen e deseja que Deus tenha muita piedade dela. Peço a vocês que, se possível, deixem o seu gostei, se inscreva em nosso canal e deixe o seu comentário. Gosto de ler todos eles e também não esquece de deixar o seu nome e a cidade de onde você nos assiste, beleza? Assim o YouTube sempre notificará você de vídeos novos todos os dias.